já há trabalhos científicos, por exemplo, comparando cheiradores de cocaína. Faz ele cheirar lá uma fileira, coloca numa máquina que vê o cérebro funcionando na mesma hora, ressonâncias magnéticas funcionais. Vão acender certos lugares ali no cérebro, no dependente de cocaína. Aí pega um outro grupo de pessoas que costumam ir ao médico e falar assim: doutor, eu não consigo parar de comer doce. Se eu não tenho doce em casa, eu vou sair no meio da noite e vou lá comprar alguma coisa com doce. Eles pegam essas pessoas e também fazem comer doce e fazem uma ressonância magnética funcional. Os lugares que acendem no cérebro desse sistema de recompensa são os mesmos. E não é o mesmo sistema que controla para nutrientes mais comuns, para a alimentação que a gente citou, base da cultura de cada um. A gordura é meio parecida com isso. Então, quando a gente começa a consumir excessivamente esses alimentos, por exemplo, não necessariamente na forma de sólidos, mas pode ser refrigerantes ou sucos industrializados, vai gerando uma dependência. E aí a gente nem se percebe, nem se dá conta que está extremamente ligado a esses alimentos e vai deixando de comer o essencial, saladas, frutas, legumes, o equilíbrio de carboidratos e proteínas do dia, né? E vai entrando numa situação de complicação para si mesmo. Muito bem. A elevação dos níveis de açúcar no sangue, o diabetes, por que eles acontecem e como podemos evitá-los? O que a gente chama de diabetes não é apenas uma doença. Na verdade, existem. Mas, de forma geral, o que determina esse nome é uma subida progressiva do açúcar medido no sangue. Então, nós temos referenciais de normalidade em jejum, de 70 a 99, é uma quantidade. Quando a gente colhe o sangue, depois de 8 horas de jejum, o exame lá dá entre 70 e 99, a gente está bem. Mas se começa a subir de 100 a 125, é chamado de pré-diabetes. E depois, 126 para cima no jejum, de 8 horas, a gente chama de diabetes. Mas existe uma doença bastante conhecida também, que não tem muito a ver inicialmente com a alimentação, que é uma doença autoimune, que atinge crianças, adolescentes em geral, que o sistema de defesa se volta contra as células que produzem insulina no pâncreas, que é o hormônio mais importante para controlar o nosso açúcar no sangue. E começa a destruir essas células, são chamadas células beta do pâncreas. E é uma destruição também silenciosa, porque o sistema de defesa confunde essas células com algum invasor. O que se acredita em todas essas doenças autoimunes, né, e muitas delas, é que você tem uma infecção por um vírus ou por uma bactéria, o corpo produz substâncias de defesa para matar esses vírus ou bactérias, mas a bactéria vai embora, o vírus vai embora, e ela tinha um pedacinho parecido com, por exemplo, o que tem a célula beta. É uma proteína parecida. E aí, o sistema de defesa confunde aquela célula com a célula da bactéria que foi invasora e tudo mais, e começa a atacar. E aos poucos vai diminuindo a quantidade, digamos assim, de homens. Vamos fazer uma analogia com uma fábrica, né? Porque o pâncreas, além de fazer insulina, faz várias outras coisas, mas estamos falando do lado endócrino do pâncreas, que é a produção de insulina. Então, essas células que produzem insulina, a gente já nasce com uma fábrica maior, média ou menor de insulina. Considerando agora, só finalizando a questão do diabetes tipo 1, que é essa da infância, ali é uma outra doença onde aos poucos as células vão sendo destruídas silenciosamente e um dia a criança ou adolescente pega uma infecção, de repente vai parar num pronto-socorro e já está passando muito mal, desidratado, já vem há algum tempo urinando muito, perdendo peso, mas não se desconfia muito, faz um exame e está altíssimo o açúcar, né? Esse é o diabetes tipo 1. Mas o diabetes que tem aumentado e que é uma pandemia, uma epidemia mundial, está associado a esse excesso de peso. É outra coisa. Quando a gente vai ganhando peso, aquele pâncreas, então, que é uma fábrica de insulina, ele vai sendo obrigado a produzir mais insulina. Surge um fenômeno que se chama resistência à ação de insulina. E vai forçando esses homens a fazer, as células beta, né,
Você pode nascer com uma fábrica de 1.000 homens, de 700 ou de 500. Então, você vai forçando essas células. E chega um momento que a demanda por insulina para manter o açúcar normal no sangue ultrapassa a nossa capacidade de produção. E com isso, começa então do normal para o pré-diabetes, é uma coisa do pré-diabetes para o diabetes. E não é possível, o corpo não dá sinais para isso. Só depois que as glicemias começam. E qual é o problema da gente viver, né, no pré-diabetes ou no diabetes mais leve, inicial, sem tratar? É que o açúcar alto no sangue, ele vai minando certos órgãos, silenciosamente. Ele faz com que as artérias do corpo envelheçam mais rapidamente. E o envelhecimento das artérias, na verdade, é aquele processo de entupimento delas, né? Ele vai obstruindo, a parede da artéria vai ficando mais grossa por deposição de colesterol, triglicéridos, de gorduras, e por um processo inflamatório. Então, a gente envelhece mais rápido as artérias, com isso a gente tem um risco mais precoce de ter infartos ou derrames, né? A gente pode ter os nervos periféricos atacados, então a gente vai destruindo os nervos periféricos do corpo, e isso vai dar uns sinais tardios de dor, formigamento, e que no começo a gente não percebe. Os rins também vão sendo minados sem que a gente perceba. O excesso de açúcar no sangue ataca os rins e a gente vai desenvolvendo menos capacidade de função renal. Depois, o excesso de açúcar no sangue também pode afetar as retinas, né, o fundo do olho, e de repente dá um problema sério de retina. Então, a diabetes, né, tipo 2 é uma doença silenciosa até que ela atinja certos níveis, né, essa diabetes, e provoca e vai provocando várias outras complicações, né, que são silenciosas, e que, se a gente faz um examezinho por ano, né, de glicemia de jejum, a gente pega precocemente, começa a tratar e evita essas complicações em médio e longo prazo do diabetes, né? E quanto mais excesso de peso no corpo, mais força o pâncreas a produzir insulina, então vai aumentando o risco de se tornar diabético. Por exemplo, se não houvesse ninguém com excesso de peso no corpo no mundo, nós teríamos pelo menos metade a menos de diabéticos do adulto tipo 2 no mundo.